Olá, sejam bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Catanduva, hoje com a temática da Educação Especial. Apresentando a equipe da Educação Especial desta diretoria, ela é composta por duas supervisoras de ensino, Cícera Lima e Isabel Cristina Ferreira, e a PCNP de Educação Especial, Lidiane Augusta Ferrari. O tema de hoje será o estudo das características do TDAH. Nesta pauta, teremos o desafio de entendermos a educação na perspectiva inclusiva, o papel do professor diante das defasagens dos estudantes. A nossa missão, enquanto educadores, é encararmos esses desafios, conversando, descobrindo, questionando através de estudos. Aí a importância deste momento de estudo, de compreensão dessas características. Por quê? Porque estamos acostumados a um processo de aprendizagem em que o estudante é passivo, mas a sociedade moderna exige repensar essa estruturação tradicional, propondo novos mecanismos para fortalecer o elo entre professores, familiares e alunos. Compreender o sistema educacional como um todo, avaliar os processos adotados, oferecendo uma nova roupagem de habilidades em defasagem e competências é o caminho para superar os desafios e aprimorar o aprendizado. Quais são os objetivos da nossa formação de hoje? Compreender as características do estudante com TDAH e apoiar professores e toda a equipe escolar no contexto atual de educação na perspectiva inclusiva. Lembrando aqui que quando a gente pensa na perspectiva inclusiva, nós não pensamos apenas nos alunos público-alvo da educação especial. A perspectiva inclusiva é aquela que engloba todos os alunos que necessitam de um olhar. Dentre eles, sim, temos aluno público-alvo da educação especial. Então, a perspectiva inclusiva, nós temos o aluno que muitas vezes vive em situação de pobreza extrema, alunos que vieram de um outro estado, estão em adaptação. Então, incluir é incluir todos os alunos que ali fazem parte da escola. O aluno público-alvo da educação especial, ele faz parte dessa perspectiva inclusiva, mas não é por si só a inclusão. Vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. De 3 a 5% das crianças em idade escolar possuem o TDAH. Lembrando que o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, ele não faz parte do aluno público-alvo da educação especial. Porém, como nós estamos falando na perspectiva inclusiva, é um aluno que nós precisamos ter um olhar. O diagnóstico dessas crianças, com TDAH, ele é um diagnóstico eminentemente clínico. Então, ele é um diagnóstico que acontece de forma clínica, tá? E qual que é a sintomatologia principal desse estudante que possui TDAH? É um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade. Então, é um aluno. Qual que é o primeiro sintoma? Qual é o primeiro olhar que a família tem, que a escola tem com esse aluno? É um padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Então, esse aluno ele não consegue prestar atenção, ele se distrai com uma facilidade muito grande, ele tem um quadro de hiperatividade, ele é um aluno que ele não para, ele não se concentra. Então, é o primeiro quadro sintomatológico dessa criança. O que mais está associado, né? A questão emocional, a impulsividade, um transtorno psicomotor e um distúrbio na fala. Então, são esses os primeiros sintomas, né, para um olhar com a criança que possa ter um TDAH. Esse diagnóstico, ele é clínico, né? Então, quem faz esse diagnóstico? O médico, a psicóloga. Porém, o olhar, muitas vezes, é da escola e da família. Então, nós vamos falar no decorrer dessa formação também a importância da família neste processo. Como que acontece o tratamento dessas crianças que têm TDAH? O tratamento ele é um tratamento medicamentoso que pode ser extremamente importante em determinados pacientes.
Então, em alguns pacientes, o tratamento deve ser, sim, um tratamento medicamentoso. Porém, não é o único, né? Mas, de certa forma, é um tratamento que, se o médico entender que é importante, é de extrema importância que esse paciente faça a utilização do tratamento medicamentoso. Qual outro tipo de tratamento? O acompanhamento multidisciplinar. Esse acompanhamento multidisciplinar é o acompanhamento com os diferentes profissionais que vão auxiliar esse aluno na estimulação. Então, é o psicólogo, é o TO, o terapeuta ocupacional, é o fono, né, a fonoaudióloga. Então, é importante que esse aluno ele tenha esse acompanhamento multidisciplinar. Quais são as características essenciais para esse aluno com TDAH? Uma característica essencial é o padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Essas características, elas devem ser observadas em pelo menos 2 contextos, né? Quais são esses contextos? Pode ser na escola, em casa, pode ser num outro ambiente que esse aluno frequente, pode ser junto lá com os profissionais multidisciplinares, então numa sessão com a fono, numa sessão com a psicóloga. Então, qual que é a importância com relação às características? É que elas devem ser observadas em pelo menos 2 contextos. E quais são esses contextos, né? Geralmente, é a escola e a casa, porque o aluno ele passa o maior tempo na escola. Então, a importância do professor, da equipe gestora, né? Conhecer esse aluno, dialogar sobre esse aluno, porque a escola é um fator essencial no diagnóstico e na observação desse aluno. Outros sintomas que devem ser observados, né, além dessa persistente desatenção e da hiperatividade, é a impulsividade. Então, esse aluno, ele geralmente associado aí a essas características de desatenção e hiperatividade, ele apresenta impulsividade. Como que essa impulsividade se manifesta? Por uma impaciência, por uma dificuldade muito grande de aguardar a sua vez, né? Então, a gente percebe que foge da normalidade. É claro que existe uma questão da ansiedade, do aluno que gosta de ser sempre o primeiro, né? Dependendo da faixa etária, anos finais. Então, geralmente, esse aluno ele gosta de ser o primeiro, tem isso. Mas quando o professor observa que isso é de uma forma muito constante, de uma forma muito intensa, então isso é um sinalzinho de alerta. Ele nunca consegue esperar a vez dele, ele nunca consegue esperar a fila, ele tem uma impaciência muito grande. É um sintoma que pode ser observado. Esse aluno ele tem uma alteração de sociabilidade, ele tem uma instabilidade emocional, ele tem uma baixa tolerância às frustrações. Então, sempre observando o que foge muito à normalidade. Algumas características são normais do ser humano, né? Então, às vezes, há momentos que a gente tem uma instabilidade emocional, principalmente o adolescente, né? Nessa fase pós-pandemia. O não, a gente às vezes tem algumas questões sociais que o aluno não está habituado ao não. O que a gente tem que observar quando isso foge de uma normalidade? Então, aconteceu uma vez, pode ser normal, aconteceu 2, mas quando a gente percebe que é muito constante, há uma intensidade grande, então é um sinalzinho de alerta, ou seja, há uma alteração nessa sociabilidade, né? Então, sempre ter esse olhar. E esse aluno também, ele pode ter uma baixa autoestima ou um comportamento desafiador. Então, é aquele aluno que está sempre muito quieto lá na sala, ele tem a hiperatividade, mas ele nunca se põe a fazer nada, ele não confia nele mesmo, ele tem uma autoestima muito baixa, ou ele tem sempre um comportamento desafiador. É aquele aluno que está sempre incomodando, está sempre desafiando. Então, ter sempre esse olhar. As realizações acadêmicas podem estar sempre prejudicadas e, em consequência desse prejuízo, elas podem ser insatisfatórias. Então, o que é importante a gente observar no aluno com TDAH? Tudo o que foi dito até aqui com relação às características, aos sintomas, é o que predomina dentro das características do TDAH. A falta de sucesso acadêmico, ele é secundário a essas características.
Então, por que esse aluno ele não é considerado um aluno público-alvo da educação especial? Porque o cognitivo dele é preservado. Agora, ele tem uma dificuldade acadêmica, ele tem um desempenho acadêmico insatisfatório secundário a essas características do TDAH. Então, ele tem todas essas características de instabilidade emocional, de dificuldade de se concentrar, de baixa autoestima, e, em consequência disso, isso prejudica a realização acadêmica dele. Então, professor, é importante ter esse olhar, tá? Ele não tem um bom desempenho acadêmico por conta de ter prejuízos em outros contextos sociais e emocionais. Tipicamente, né, essas baixas aí, evoluções acadêmicas, é tipicamente ocasionada com conflito com a família, com conflito com a escola, com conflito com os colegas, com conflito com as autoridades escolares. Então, esse estudante, em decorrência do TDAH, ele tem uma dificuldade grande de se concentrar, ele tem uma dificuldade grande de não ser imperativo, ele é hiperativo, né? Em decorrência disso, e o que isso ocasiona? Conflitos. Então, ele vive numa constância de conflito com a família, ele vive numa constância de conflito com as autoridades escolares, com os professores, com a gestão, ele vive numa constância de conflitos com os seus colegas, e isso acaba trazendo prejuízos. Muitos pacientes com TDAH apresentam um transtorno psicomotor caracterizado por uma incoordenação motora, sendo muitas vezes classificado como desastrados. Então, eles podem também apresentar um transtorno psicomotor, né, que é caracterizado por conta do TDAH, por uma incoordenação motora. Então, além dele ter todos esses sintomas e esse prejuízo acadêmico, ele também é classificado como desastrado. Então, onde ele passa, ele derruba, ele não é organizado com as coisas dele, e isso vai gerando conflitos. Então, olha o quanto que esse transtorno causa de prejuízos secundários a essa criança. Muitos dos sintomas, né, principalmente a hiperatividade, diminuem ou desaparecem nas fases tardias, enquanto outros, né, como a desatenção e certas comorbidades, podem permanecer ou até agravar-se após a adolescência. Então, o que nós temos aqui? Alguns sintomas, ou principalmente, né, o principal deles, que é a hiperatividade, tendem a desaparecer nas fases adultas dessa criança. Então, quando ele, na fase da adolescência, da juventude, da fase adulta, essa hiperatividade ela tende a desaparecer, porque ele vai ganhando um amadurecimento e ele vai conseguindo controlar melhor isso, enquanto que na infância e na fase pré-adolescente ele não consegue controlar. Porém, outros sintomas vão o quê? Podem permanecer ou agravar-se. Então, a baixa autoestima, a dificuldade acadêmica, a questão da dificuldade psicomotora, essas podem agravar-se, principalmente a autoestima. Então, por isso que esse aluno ele tem que fazer um tratamento, muitas vezes medicamentoso, um tratamento multidisciplinar para auxiliar ele a diminuir, desaparecer esse sintoma de hiperatividade e não agravar outros sintomas em decorrência do TDAH. Então, é muito importante a escola estar sempre em um diálogo com a família para, de certa forma, orientar e estar sempre dialogando sobre o que está sendo feito com esse aluno, né? O que está sendo feito na escola, o que cabe à escola realizar, mas também solicitar junto à família quais as ações estão sendo feitas com esse aluno. Bom, por se tratar de um quadro sindrômico, é importante estabelecer o diagnóstico etiológico quando possível, assim como identificar os fatores que agravam ou que desencadeiam, né, esses sintomas, para estabelecer um planejamento terapêutico mais adequado. Então, aqui são os profissionais multidisciplinares, né? Então, a psicóloga, a fono, ela vai estar sempre em contato com esse aluno, com a família, para desenvolver um planejamento adequado para entender quando que esses sintomas se agravam, quando que esses sintomas se desencadeiam, para evitar
que esses fatores aconteçam e que esse agravamento ocorra, tá? Na atualidade, como é que é feito o diagnóstico, né? Ele é clínico, como eu já disse, né? Então ele é um diagnóstico eminentemente clínico. Nenhum de nós da educação, educador, está habilitado para dar um diagnóstico de TDAH. Então, é eminentemente clínico. O único profissional que pode diagnosticar essa criança é um médico neurologista. Porém, né, esse diagnóstico clínico, ele é baseado em quê? Em dados. Então, nós não temos ali um exame que eu vou lá, faço e vai me dar o diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele vai ser baseado em quê? Em dados. Esses dados são colhidos de que forma? Numa anamnese minuciosa. Essa anamnese minuciosa, ela é feita onde? Lembra que eu disse nos slides anteriores que é preciso observar esse aluno em pelo menos 2 ambientes? Então, onde vai ser colhida essa anamnese minuciosa? Geralmente, escola e família. Então, o profissional da saúde, seja o psicólogo, seja o médico, ele vai solicitar junto à família que sejam colhidos dados. A família vai procurar quem? A escola, né? Então, a escola tem que ter um olhar nos dados. Então, por isso que a importância desse olhar. E quem está mais em contato com esse aluno? Os professores. Então, é preciso esse olhar minucioso, essa observação, né? E o que é indagado nessa observação? O comportamento do paciente. Porque o TDAH, a maior dificuldade do aluno é o comportamento. A dificuldade acadêmica, repito, é secundária, tá? Então, o que vai ser indagado? O comportamento desse paciente em uma variedade de situações dentro de cada contexto. Então, como que esse aluno é na escola, como que esse aluno é com material, como que esse aluno é nas diversas situações da escola. Então, a escola tem uma contribuição muito grande nesse diagnóstico. O que eu gostaria de enfatizar? A importância da escola para auxiliar nesses dados, nessa colhida de dados, né? Porque é até benéfico para o aluno, para que seja dado um tratamento, né? O médico encaminhe para um tratamento adequado. Na primeira infância, né? O diagnóstico diferencial entre os sintomas de TDAH e o comportamento apropriado à idade podem ser difíceis. Então, é muito comum na primeira infância, né? Ou ali nos anos iniciais, ser mais difícil essa observação dos sintomas. Por quê? Porque os sintomas de TDAH, eles podem ser confundidos com o comportamento que é próprio da idade da criança. Aí, então, muitas vezes, demora um pouquinho mais para se chegar ao diagnóstico, para que não ocorra o risco de ter essa confusão entre o que de fato é sintoma e o que de fato é um comportamento apropriado da idade. E isso também se estende para outros olhares. Então, é o que eu disse nos slides anteriores. É preciso sim ter um olhar, mas sempre um olhar até onde isso está dentro da normalidade, dentro do que é próprio da idade e até onde isso realmente extrapola o que é esperado. O foco do tratamento deverá ser sempre a melhora comportamental e não a obtenção de melhores notas nas escolas. Então, é sempre preciso ter um olhar no comportamento. Qual que é o foco do tratamento? Seja com a psicóloga, com o médico. Sempre melhorar o comportamental. E nunca falar, eu quero que meu filho melhore a família, enfim. Eu quero que ele melhore na obtenção de notas nas escolas. Por quê? As consequências do tratamento do TDAH podem ser a baixa autoestima, o insucesso social e acadêmico, o aumento de risco de comportamento antissocial, dentre outros, né? Então, ou seja, focar o tratamento na melhora comportamental, consequentemente esse aluno vai prestar mais atenção nas aulas, consequentemente esse aluno vai melhor nos resultados, tá? E quais são as consequências de um aluno que não faz um tratamento de TDAH? Ele pode ter uma baixa autoestima, consequentemente, ele tem um insucesso social, porque ele não acredita nele mesmo, ele tem um insucesso acadêmico, ele tem conflitos, esses conflitos vão aumentar o risco de comportamento antissocial desse aluno, e aí outros fatores podem acontecer até piores dentro do contexto social. Então, essa questão pode desencadear outros fatores piores na vida adulta desse aluno, na vida jovem desse aluno.
O TDAH se apresenta sobre três aspectos, tá? Então, de que forma que esse TDAH ele pode ser apresentado para a criança, para o estudante? Ele tem a primeira, que é a apresentação do tipo combinado, que é quando o paciente apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Então, a apresentação do tipo combinado é quando o paciente, de fato, ele apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Tá? Então, é quando ele tem todos os sintomas na desatenção, impulsividade e hiperatividade. Qual que é o segundo? É a apresentação do tipo predominantemente desatento, tá? Que é quando esse estudante ele apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção, porém menos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, muitas vezes é aquele aluno que ele é quietinho, a gente nem ouve ele na sala, porque ele não tem sintomas de hiperatividade, de impulsividade, mas ele tem sintomas de desatenção. Ele não consegue prestar atenção na aula, ele não consegue se concentrar na aula e, em decorrência disso, ele não consegue se apropriar do conteúdo. Então, nós também temos que ter um olhar para esse aluno que é muito quietinho ali na sala. E o terceiro é a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva. É quando esse estudante, essa criança, apresenta 6 ou mais sintomas de hiperatividade, impulsividade e menos de desatenção. Então, é aquele aluno que ele não para quieto, que ele é impulsivo, mas que você percebe que ele está ligado, né? Ele conseguiu estar atento, mas ele não consegue controlar a hiperatividade e a impulsividade dele. Bom, os estudos indicam que a maior porcentagem das crianças apresenta o primeiro tipo combinado, que são 6 sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que é quando engloba os 3, tá? 26% apresenta o tipo desatento e apenas 8% apresenta o tipo hiperativo, tá? Então, a maioria está lá no primeiro, no tipo combinado. Bom, o que é importante aqui? Algumas considerações. Nem toda pessoa hiperativa tem necessariamente TDAH, tá? Então, é preciso, né, ter esse apoio aí clínico da família, porque não é via de regra. Então, é sempre importante ir com cautela, porque uma vez que essa criança é diagnosticada, ela muitas vezes pode ser diagnosticada com algo que ela não tem, aí acaba dificultando um pouquinho mais a vida dessa criança. Existe TDAH sem hiperatividade, e aí então, né, o nome adequado é o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade, né? Então, é aquele aluno que só tem o déficit de atenção. O TDA, assim como o TDAH, é uma condição física que apresenta subdesenvolvimento e mau funcionamento de certas partes do cérebro. Então, por mais que isso nos causa uma dificuldade de compreensão, né? A gente vê aquele aluno que é hiperativo, aquele aluno que é impulsivo, e aquilo vai gerando na gente uma certa dificuldade de entender, mas o que é importante deixar claro? O TDAH é uma condição física desse aluno, desse estudante, e ele apresenta um subdesenvolvimento e um mau funcionamento em certas partes do cérebro. Então, de fato, é porque o aluno ele não consegue se concentrar. De fato, é porque o aluno não consegue prestar atenção, tá? Porém, muitas vezes é difícil de ser percebido na sala de aula, pois como ele não possui hiperatividade, a criança ela é muito tímida e muito quieta. Então, o TDA, né? Como ele não tem a hiperatividade, a gente muitas vezes acaba não percebendo. Então, o que a gente orienta já partindo para a finalização, né? Qual que é a orientação com relação ao professor? Então, é importante conhecer essas características do TDAH. Conhecendo essas características, como que o professor vai poder atuar lá na sua prática pedagógica, né? Então, sempre pensando naquele aluno. Ele não é aluno público-alvo da educação especial, tá? Ele tem uma dificuldade comportamental e secundário a isso, uma questão que ele não se desenvolve, não vai bem nas habilidades acadêmicas, mas eu tenho que ter um olhar para esse aluno.
Então, primeiro, o que eu espero que esse aluno aprenda? Quais os possíveis alunos que poderão apresentar essa dificuldade nessa aula? Então, eu sei do aluno que é diagnosticado com TDAH. Eu conheço esse aluno, né? Como que eu entendo, como que eu conhecendo esse aluno, como que eu entendo ele e como eu sei quais são as dificuldades que ele pode apresentar nessa aula? Né? Eu vou dar uma aula só expositiva. Ele vai ter uma dificuldade muito grande de concentração, né? Então, o que eu de fato quero que ele aprenda e como eu posso planejar, me preparar, já conhecendo esse aluno para a dificuldade nessa aula. Então, né? E o que eu farei para ajudar esse aluno a aprender nessa aula, sabendo que ele tem essa dificuldade comportamental, né? Então, pensar um pouquinho nisso, pensar então no currículo, né? Na autonomia e na flexibilidade do professor na sua prática pedagógica. O professor deverá conhecer os alunos para diferenciar as atividades nas aulas. Então, conhecendo, procura junto à sua professora coordenadora, no prontuário do aluno, se esse aluno tem um laudo, né? Leia esse laudo, se ele é diagnosticado com TDAH, quais são os encaminhamentos, se esse aluno de fato faz um acompanhamento multidisciplinar, tá? Quais são os interesses desse aluno, as habilidades, as necessidades. Então, procura conhecer esse aluno. Crie, professor, sempre um clima acolhedor, tá? Para que ele se sinta bem-vindo, para que ele não tenha uma autoestima, né? Uma baixa autoestima. Identifique as dificuldades específicas desse aluno, o tipo de erro que ele comete por desatenção, o nível de leitura que esse aluno está, o nível de compreensão. E busque nas suas aulas, dentro da sua prática, meios e recursos para apoiar esse aluno. Então, sempre chamar a atenção dele, trazer um vídeo, né? Numa aula expositiva, para um pouquinho, traz um vídeo, chame esse aluno, traga outros alunos também, sempre procurar chamar a atenção dele e incentivar a autonomia desse aluno. Utilize recursos concretos e representativos. Promova uma participação efetiva de todos em sala de aula, né? Interaja sempre com a família, junto ao professor coordenador, à equipe gestora, sempre perguntar como esse aluno se comporta em casa, se precisa chamar a família, né? Buscar junto com a família informações sobre esse aluno, né? O que ele já consegue fazer sozinho e avaliar com o objetivo de apoiar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, conhecendo agora as características desse aluno com TDAH. E aí eu trago, né, já para finalizar, as questões norteadoras que podem auxiliar o professor. Eu reconheci os esforços desse aluno e os resultados que este consegue alcançar? Então, lembrando, ele tem uma dificuldade de atenção. Ele tentou um pouquinho prestar atenção na minha aula hoje, reconhece esse esforço dele, né? Elogia, traz esse aluno, reconhece esse esforço dele. Incentivei os alunos a trabalhar cooperativamente, né? Então, trabalhar entre si, sempre entre si, né? E organizei os recursos da minha aula de modo a facilitar a aprendizagem desse aluno, como eu disse, né? Chamei atenção, trouxe recursos, busquei trabalhar em conjunto, né? Com outros alunos, com outras disciplinas, com outros componentes curriculares. E aí, então, eu finalizo a apresentação de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção e voltaremos, né, com mais ATPC sobre a temática da educação especial, com mais assuntos que vão auxiliar o professor na prática pedagógica. Obrigada.